Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero provar para você como você está desobedecendo ao mandado de Cristo todos os dias e você não está nem aí. Parece que é uma coisa normal. Então, se você quer saber como que você está desobedecendo a esse mandado, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender muito bem. Porém, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Pega lá a sua Bíblia lá, eu vou esperar. João capítulo 5, nós vamos meditar aqui em um versículo só. E aí, através desse versículo, eu e você, nós vamos saber que nós estamos desobedecendo ou deixando de lado uma ordem de Jesus que ela realmente faria ou fará com que a gente conheça quem é o Senhor Jesus, que se declara como, aqui no livro de João, capítulo 5, como Filho de Deus e igual ao Pai. Então, João 5,39 diz assim, 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Olha essa declaração de Jesus, quando ele ali em João 5, ele declara-se junto aos discípulos ali e todos os seus seguidores, toda a multidão que o seguia, normalmente no ministério de Jesus. E aí ele pega e faz essa declaração. E isso aqui está claramente mostrando para nós que não é igual a algumas religiões aí que talvez você conheça, que elas enaltecem o fato de elas colocarem a igreja ou os estatutos e os mandamentos da igreja acima do que a Bíblia, as Escrituras ensinam. Irmãos, infelizmente eu assisti um vídeo onde um determinado sacerdote de uma igreja aí, que eu não quero falar o nome para a gente não entrar em polêmica, que eu não quero polêmica aqui no canal. Eu quero falar a verdade do que a Escritura diz. E a verdade que a Escritura diz é o seguinte: igreja nenhuma está acima do que a palavra de Deus ensina. Ponto. Esse é o meu ponto de vista, pelo que nós aprendemos aqui na palavra, e eu provo isso através desse versículo que Jesus falou para os discípulos ali e a multidão que o seguia. Ele chegou e disse, e isso aqui, esse versículo, ele é uma ordem, ele é imperativo, ele é assim, talvez vocês poderiam, não é assim, ele é um imperativo, vocês devem fazer isso. Não é, talvez vocês deveriam fazer, não, é um imperativo. Examinai as Escrituras, façam dessa maneira, leiam, examinem o que está escrito. E aí ele completa, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Na Escritura, através das Escrituras, é que nós descobrimos efetivamente o que é e como alcançar a vida eterna. Com Cristo, obviamente. Então ele fala disso. Por quê? Porque são elas que de mim testificam. Então está claro aqui que essa declaração ela é muito mais poderosa do que declarações de outros grandes líderes aí espirituais que surgiram durante toda a história da humanidade. E dentre eles teve um que disse o seguinte, que ele é realmente famoso, né? Que é o chamado lá o Santo Agostinho, que dizem aí, né, atribuem a ele, tá? Eu não vou aqui, né, confirmar isso, atribuem a ele a declaração de que ele acreditava no que as Escrituras, no que a Bíblia dizia, porque a igreja a qual ele servia dizia para ele acreditar. Então, quer dizer, se a igreja dissesse para ele não acreditar no que a Bíblia ensina, ele, né, não ia acreditar. Então, é justamente essa questão de colocar a igreja
a denominação, o pastor, o líder religioso acima do que o que a Bíblia ensina. Então, irmãos, nós precisamos entender que nos últimos tempos nós compreendemos que nós teremos, tá? E Jesus, ele declarou isso, que nos últimos dias, né, surgiriam esses falsos profetas. Paulo ratificou isso, confirmou isso, obviamente, confirmando que, olha, no meio de vocês vai aparecer muita gente que vai ensinar muita coisa, e teve um determinado momento que Paulo falou, eu sei que quando eu partir, quando eu for, surgirão alguns no meio de vocês que eles se mostrarão como ovelhas, mas são lobos devoradores. Então o que nós estamos vendo muito hoje? Muitos grandes líderes que surgem, tá? E arrebanham muita gente com eles, eles parecem, pelas posturas que eles têm, que eles estão acima do que a Escritura ensina. Então, se a Bíblia ensina que nós não devemos fazer isso ou aquilo, e aí vem aquele líder e começa a dizer, não, mas não é bem assim, é assim, essa ele quer dar a interpretação dele para favorecimento dele, para o favorecimento da denominação dele. Você que é um cristão verdadeiro, examina a palavra de Deus, primeira coisa que acontece, quando você confrontar esse ensinamento com a palavra, com a Escritura, certamente você vai ser visto, tá? Você vai ser considerado como um rebelde, um herege, alguém que não quer obedecer, alguém que tem que ser deixado de lado. Eles querem usar vários tipos de rótulos para colocar sobre a vida daquele que, pela Escritura, que é a verdade, quando você se opõe, aí eles querem taxar você de qualquer outro nome, menos de um cristão verdadeiro que preza pelo que a palavra de Deus diz. Então, nós precisamos entender o seguinte, o que nós queremos? Nós queremos e precisamos obedecer ao que a Bíblia ensina, até porque Jesus aqui que está dizendo, em João capítulo 5, versículo 39, para a nossa meditação, ele falou, vocês devem examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Nelas vocês vão encontrar a vida eterna, como alcançar. Jesus, de muitas declarações que ele deu, né? Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também deixou isso aqui. E por que você e eu, a gente quer, por nossa conta e risco, menosprezar o estudo, né? Examinar a Escritura, e a gente só quer ouvir o que os líderes lá dizem? Existiu um episódio com Paulo em relação aos cristãos em Bereia, e ele diz isso lá em Tessalonicenses, que ele fala que naquela região, tudo que ele falava, os cristãos ali daquela região, eles iam na Escritura para confirmar se aquilo que ele estava dizendo, ensinando, realmente era o certo, era o que a Escritura dizia. Então, precisamos entender, isso precisa ficar muito claro, porque nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas, e eles colocarão, primeiro, a igreja, a denominação, acima do que a Escritura ensina. Então, Paulo, escrevendo aos Colossenses, se não me falha a memória, ele falou assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, através de vãs filosofias, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, e não segundo o que a Bíblia ensina. Por isso, Jesus aqui está dizendo, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, porque elas que de mim testificam. Então, se levanta, como a gente tem visto aí, muitos profetas, grandes profetas, que eles parecem, na realidade, que eles são seres superiores, sabe?
Porque muitas das vezes, porque um ou outro é usado nos dons, a cura, revelamento, e isso e aquilo, faz e acontece, eles parecem que eles têm a palavra final a respeito de tudo. E eles, com muita habilidade, com muita técnica, tá? Com muita oratória, eles conseguem envolver as pessoas e vão arrebanhando gente para acompanhá-los. Por quê? E por que essas pessoas, elas são arrebanhadas por essa galera aí? Porque elas não examinam a Escritura. E existem igrejas aí, em uma grande igreja aí, muito conhecida no Brasil, que ela fala que o que a igreja fala é maior, tem mais relevância do que o que a Bíblia ensina. Olha isso, irmãos. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Se você realmente, se nós queremos ser cristãos verdadeiros e resistir no dia mal, resistir quando os ventos das tentações vierem, das provações, nós precisamos se basear no que a Escritura diz e não pura e simplesmente no que a minha denominação, a minha igreja diz. Não é isso. Nós precisamos respeitar a instituição. Agora, uma instituição que se diz religiosa, que não respeita os preceitos da palavra de Deus como, né? A palavra é soberana, essa instituição, a gente, peraí, a gente precisa, peraí, não é bem assim não. Agora, é claro que é necessário que eu e você, nós tenhamos a condição de aguentar as pedradas, porque quando você começar a falar as verdades na cara de alguns determinados líderes, certamente você vai tomar umas pedradas aí que o negócio vai ficar incômodo para você e para mim. Mas o que adianta você, muitas das vezes, viver a sua vida anos e anos numa determinada igreja, numa determinada religião, não examinar a Escritura, esperar que aquela igreja vai levar você para o céu, ou para onde quer que seja, e no final você perde a sua salvação, porque você, ao invés de dar mais valor à Escritura, que é aqui Jesus falando, Jesus que está dizendo aqui, é simples isso. Examinar as Escrituras porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Por quê? Porque elas testificam de mim. É a Escritura que testifica de Jesus. Então, esse é um tema, irmãos, que é muito importante a gente guardar. A Bíblia, ela precisa ser a regra de fé e conduta de todo cristão, de todo aquele que um dia reconheceu a Jesus como o único e suficiente Salvador. E ela é soberana em relação a denominações. A igreja pode ser grande, pode ser famosa, pode ser milenar, não importa, não importa. A Escritura, a Bíblia real, porque já tem surgido muitas Bíblias aí que eles estão mudando, né? A Bíblia, a Escritura, para quê? Para se adequar ao que esses líderes querem ensinar. Então, nós precisamos estar atentos. Por isso a Bíblia ordena a todos nós, vigiai e orai. Vigiai. Até nessas coisas. Alguns vêm com aquele toque sedutor para dizer para você que você não precisa estudar a Bíblia, né? Mas Jesus não vem com nada de toque sedutor, não. Jesus vem com um toque mesmo assim, examinai as Escrituras. Se vocês querem ter a vida eterna, porque são as Escrituras que testificam de mim. Pronto, isso não é toque sedutor, não. Isso é toque de realidade. Que Deus nos abençoe. Abra cada dia o nosso entendimento para compreendermos a palavra de Deus. Porque muitos vão dizer assim, mas eu não entendo isso e aquilo, começa a dar um monte de desculpas para ler a Escritura, para estudar, para fazer um devocional, para tirar 15, 30 minutos, 20 minutos que seja para ler a Escritura ou estudar a Escritura. Então, hoje nós temos muitos métodos para isso. E essa Escritura precisa estar na nossa mente e coração, porque ela deve ser a nossa regra de fé e conduta. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei como forma de agradecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal para você receber todos os vídeos aí, ativa o sininho, né?
para você receber todos os vídeos quando a gente postar o vídeo no nosso canal. E aí, eu quero te pedir também o seguinte, deixa um comentário aqui embaixo, que é importante, qualquer tipo de comentário que você colocar aí, ok, legal, dá um joinha, qualquer comentário que você fizer. É claro que se você fizer um comentário relevante, outras pessoas verão e aprenderão com esse comentário que você fez. Mas qualquer comentário que você colocar aqui vai ajudar para mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante, essa palavra é importante. Então, encerramos esse vídeo dizendo, examinai as Escrituras. Não é outra coisa, é examinar as Escrituras porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Porque Jesus falou, elas, as Escrituras, testificam de mim. Então, é isso. Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.